Muito bem, vamos continuar as nossas questões a respeito dos módulos competência tributária e tributos. E nós, na aula passada, pulamos as questões 26 a 29, porque já estávamos no final da aula e ultrapassaria, né, o tempo. Então vamos resolver agora com calma uma questão extremamente fácil, longa, chata, mas muito fácil. Questão 26, vamos lá. Observe os quadros abaixo e procure relacionar cada uma das alíneas do primeiro quadro com as do segundo. Então, pegue aí uma caneta, você, né, bota aí do lado na prova, vocês estão aí com o material, vai colocando a letra e o número, para que depois a gente possa responder. Então, vamos lá. E cuidado, atente para a possibilidade de haver mais de uma vinculação possível, isto é, mais de uma linha pode estar vinculada a um mesmo ente tributante ou vice-versa. Primeiro quadro, estas competências, aí vem a letra V, W, X, Y, Z. V, instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Eu vou pedir para o Vitor lá, coloca lá os números agora para a gente responder, senão nós vamos ter que trabalhar assim, legal, os 5 números, obrigado. Então, olha só, instituir taxa, a União, pode ser, então V1, anote aí no papel, V1 está correto. Aos municípios, aos estados, excepcionalmente a União nos territórios federais, por exemplo, correto, V2 está correto. Aos municípios, aos estados, ao DF e à União, todos podem instituir taxa, V3 está correto também. Ao Distrito Federal e aos estados, V4 está correto. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, V5 também. Então, V combina com todos, V1, V2, V3, V4 e V5. Agora, vamos voltar lá para o W. Isso. Dispor sobre conflitos de competência, W. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre pessoas políticas. Volta, só tem um, é a União. Dispor sobre conflito de competência, artigo 146, inciso 1º da Constituição. Cabe à Lei Complementar Federal, da União, portanto, dispor sobre conflito de competência. Então, W só combina com 1. Vamos para o X. Vamos ver o que diz o X. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito. Também Lei Complementar Federal, artigo 146, inciso 3º. Portanto, é a União. Artigo 146, inciso 3º da Constituição, X1. Então, marquem aí. Nós já anotamos V1, V2, V3, V4, V5, W1, X1. Vamos para o Y. Legislar sobre impostos municipais. Olha lá, ó, o item 2. Aos municípios, evidentemente, e ao DF, porque acumula competência tributária municipal, e à União, excepcionalmente, porque se os territórios federais não forem divididos em municípios, ela também acumula competência. Então, Y2. E o Z? Instituir contribuições de seguridade social, mas apenas para seus servidores. É o número 5, aos estados, ao DF e aos municípios. Porque a União pode instituir contribuições, mas não apenas por seus servidores. Então, já marcamos quais os corretos? W1, X1, Y2, Z5, V1, V2, V3, V4 e V5 como corretos. Olha a pergunta da prova. É ou são erradas as seguintes vinculações? Letra A, V1, V2 e V4, correto. B, W1, correto. C, X1, correto. D, Z5, correto. Letra E, Y3, errado. Então, gabarito, letra E. Vejam que questão fácil, mas chatinha, né? Tem que estar com atenção. Agora, vamos fazer a 27, porque ela é uma sequência praticamente da 26. Ele diz o seguinte: se no cabeçalho dos quadros da questão anterior estivesse o advérbio exclusivamente, estas competências a Constituição atribui exclusivamente aos seguintes entes, estaria certa a seguinte vinculação. O V2 não, porque não é só instituição de taxa, não é só para o 2, né? Não é só para os municípios, DF e a União, os estados também. Então, o V2 não nos serviria. W estaria certa a seguinte vinculação. W3, não, W1, não é? Lógico, dispor sobre conflito de competência é só a União. X1
está correto. Estabelecer normas gerais é lei complementar federal. Letra C, o nosso gabarito. Pode lá marcar a letra C. O DY5 está errado e o EZ3 está errado. Portanto, letra C de casa. Ok? Então, voltando para mim, minha gente, vejam de novo o examinador martelando assuntos reservados à lei complementar federal. Vai martelando, 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 até vocês decorarem. Próxima questão. 28. Marque a resposta correta, considerando as formulações abaixo. Primeiro, norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Corretíssimo. Já cansei de falar, vou falar quantas vezes for preciso. Cansei, não que eu não canso de dar aula, por incrível que pareça, mas já falei diversas vezes que princípio da anterioridade, princípio da noventena, princípio da irretroatividade, ou seja, todos os três princípios do artigo 150, inciso 3º, alíneas A, B e C da Constituição, aplicam-se tão somente à lei que institui ou majora um tributo. Ok? Prazo de recolhimento não precisa nem estar previsto na lei, pode estar numa norma complementar, na legislação como um todo, de acordo com o artigo 160 do Código Tributário Nacional. Então, nessa questão 28, não se sujeita ao princípio da anterioridade, está correto. 2. O depósito em títulos da dívida agrária suspende a exigibilidade do crédito tributário da União. Voltando para mim, essa é uma questão que fala de crédito tributário, que é um título que nós vamos estudar lá para frente, mas já que está aqui, para a gente não perder a questão, existem 6 formas de suspensão da exigibilidade do crédito. Moratória, depósito do montante integral, que é essa, reclamações de recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o parcelamento. Mas o depósito montante integral é uma, só que o Supremo Tribunal Federal considera que esse depósito tem que ser em grana e integral, que é exigido pela Fazenda Pública. Ok? Então, o depósito em títulos da dívida agrária não suspende a exigibilidade do crédito, simplesmente porque não está previsto no Código Tributário Nacional, no artigo 151, que traz as 6 hipóteses de suspensão. Moderé cocopá. Nós vamos estudar isso. Moderé cocopá. Moderé cocopá. Moratória, depósito montante integral, reclamações de recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipadas e outras ações judiciais e o parcelamento. Ok? Muito bem. Então, essa está falsa. Vamos para a terceira afirmativa. Não é legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata, porquanto, de acordo com o disposto no artigo 112, a lei tributária que define infrações e lhe combina penalidade deve ser interpretada de maneira mais favorável? Absolutamente. Em caso de dúvida quanto à natureza, primeiro que não há dúvida nenhuma, não, absolutamente. O artigo 112, nós vamos estudá-lo no título Legislação Tributária, determina que quando a legislação é sobre infração e existe dúvida sobre qual a penalidade a ser aplicada, sobre o fato se o cara aplicou ou não um capítulo certo da lei, então você tem que decidir favoravelmente, mas não tem absolutamente nada a ver, esse inciso 3º é falso. E o último, é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens e imóveis com base no valor venal do imóvel. É inconstitucional. Voltando para mim, cuidado, minha gente. Essa terceira afirmativa é a questão da progressividade. A Constituição exige a progressividade para 2 impostos federais, o imposto de renda e o ITR. Exige o imposto de renda no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º, e o ITR no artigo 153, parágrafo 4º da Constituição. Exige a progressividade. E faculta a progressividade para o IPTU.
tanto no que diz respeito ao valor do imóvel, quanto no que diz respeito ao cumprimento da função social da propriedade. E não fala nada a respeito do ITBI, portanto é inconstitucional, sim, conforme voltamos lá para a questão. A quarta afirmativa é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel, simplesmente porque a Constituição não autoriza essa progressividade. Então, se só a primeira e a última estão corretas, a resposta é letra D de dado. Somente 1 e 4 estão verdadeiras. Próxima pergunta. Adivinhe sobre o quê? Limitações à competência tributária. É isso? Mas na próxima nós vamos agora para 29. Isso aí. Avalie acerto das afirmações, bababá, bebebé, e marque a resposta correta. Primeiro, o princípio da anterioridade tributária não pode ser afastado por meio de emenda constitucional, ainda que em relação a um imposto determinado, não constante da enumeração excetuada no próprio texto constitucional original. Voltando para mim, cuidado. Hoje, qual a posição do Supremo Tribunal Federal? As limitações constitucionais ao poder de tributar, entre elas os princípios todos e as imunidades, são consideradas cláusulas pétreas não elencadas no artigo 5º da Constituição Federal. E, como tal, não podem ser alteradas por emenda constitucional. Mas, Borba, nós já tivemos no passado, tivemos, o artigo 153, parágrafo 2º, inciso 2º, trazia uma imunidade do imposto de renda para pessoas que tivessem mais que 60 anos de idade. Foi revogado pela emenda número 20. Ah, bom, mas agora o entendimento é diferente. Agora o entendimento é diferente. Agora o entendimento do Supremo Tribunal Federal considera que todas as limitações ao poder de tributar e, portanto, também as imunidades são considerados direitos e garantias individuais não elencados lá no artigo 5º da Constituição e, portanto, cláusulas pétreas e não podem ser alterados por meio de emenda constitucional. Legal? Muito bem. Então, voltando lá para a questão, a segunda, portanto, é o princípio da irretroatividade. Opa, aqui onde nós estamos? Nós fizemos a primeira, né? Isso aí, legal. Então, a primeira é verdadeira. Ótimo. E a segunda? O princípio da irretroatividade protege de alterações a tributação dos lucros apurados no período base a ser encerrado em data futura. A ser encerrado em data futura. É o que nos determina a questão, a segunda afirmativa da nossa questão. Ora, minha gente, como é que esse detalhe do imposto de renda? Vamos lá, volta a imagem para mim, eu vou pedir para o Vitor lá um quadro para eu esquematizar um detalhe sobre essa segunda afirmativa da questão 29. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês o seguinte. Se nós estamos aqui, olha, no ano de 2009, então tivemos que entregar a nossa declaração ano base 2009 em até 30 de abril de 2010. Legal. Então, foi até dia 30 de abril de 2010 a entrega. Portanto, eu tenho que entregar em 30 de abril. Mas o Supremo Tribunal Federal considera que aplica-se, vamos imaginar que estivesse aqui em vigor uma legislação A e aqui entrou em vigor uma legislação B. O que o Supremo entende? Aplica-se ao ano base a legislação vigente na data da entrega da declaração. Portanto, como já está em vigor a legislação B, aplicar-se-á, inclusive a esses fatos geradores que ocorreram antes dela, a nova legislação B, de acordo com o Supremo Tribunal Federal.
Portanto, voltando lá para a nossa questão, na questão 29, o princípio da irretroatividade protege alterações à tributação dos lucros apurados no período base a ser encerrado em data futura? Não, porque o Supremo considera que pode retroagir sim, na verdade, porque aplica-se ao ano base a legislação vigente na data da entrega da declaração. E a última, é inconstitucional a cobrança de imposto sobre movimentação financeira que atinge indiscriminadamente todas as aplicações, no ponto que atinge as realizadas por estados e municípios, por exemplo, imunidade recíproca, sendo, portanto, inválido o parágrafo 2º, etc. Ora, isso está correto. É inconstitucional a cobrança de imposto sobre movimentação financeira, IOF. Né? É correto. Por quê? Porque o Supremo, voltando para mim, minha gente, o Supremo considera que, embora a Constituição diga que a imunidade é para imposto sobre patrimônio, renda ou serviço, e o IOF é classificado como imposto sobre produção e circulação pelo CTN, o Supremo entende que essa classificação adotada por uma norma infraconstitucional é irrelevante. E se afeta o patrimônio público, tendo que tirar dinheiro do patrimônio público para pagar o IOF, não pode ser feito e, portanto, é sim imune. Então, vamos só fechar a questão, vamos lá. A nossa questão 29, letra C. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Legal? Até a próxima aula, onde continuamos com os nossos exercícios.